Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda e dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. É um prazer estar com vocês aqui hoje para mais um momento de estudo, para mais um momento dedicado à nossa Umbanda. Hoje, eu e minha esposa, Aninha de Oxum, vamos falar do capítulo 40 do quarto livro Estudando Nossa Umbanda. E o interessante é que este é o nosso último capítulo do quarto livro. Este ano encerramos os nossos estudos. E gostaríamos de deixar bem claro que o que nós estudamos durante todo este percurso, durante todo este ano, são baseados em orientações que tivemos de nossas entidades, nas orientações que tivemos dos nossos guias, do plano espiritual, fruto das nossas pesquisas. E caso o seu Pai no Santo não concorde com nossa opinião, ele está correto. Nunca duvide de vosso sacerdote, do vosso Pai de Santo. Eles fazem tudo, mas fazem de tudo para ver o seu filho bem encaminhado, a serviço da caridade. Hoje, o capítulo 40 vem falar sobre Ori. Na Umbanda, Ori é a nossa divindade pessoal. Cada um tem o seu Ori. Apesar de ter, assim, a mesma finalidade, o mesmo nome, ele é único de cada indivíduo. Ele é único e intransferível. Eu não posso passar o meu Ori para o outro. O Ori é a primeira entidade a ser reverenciada, cuidada por todos nós. Ori, ela é a cabeça. Ela é o nosso passado. Ele é o nosso destino, a nossa intuição. Ori é cabeça, mas não é aqui, este órgão físico. Ele é muito mais, ele vai além disso. Ori é interior. Ori é a essência do nosso espírito, a centelha divina, a morada espiritual. A comunicação com Orum, o céu e o mundo espiritual. Nosso Ori está ligado ao Ori Orum. Ele é o conhecedor do nosso destino e vai nos conduzir na passagem do mundo físico para o mundo espiritual e do mundo espiritual para o mundo físico. Cobrir o nosso Ori, cobrir a nossa cabeça. O Ori é uma forma de, quando eu cubro, eu estou respeitando, eu estou preservando esta parte do meu corpo que me canaliza as energias espirituais, as energias astrais. Na cultura iorubá, Ori é a cabeça, é o elo entre o humano e a divindade. Ele é responsável por orientar as pessoas nas suas escolhas, moldando assim o seu destino, aquele de cada um. Ao entrar numa calunga, por exemplo, uma calunga pequena, um cemitério, num culto religioso, independente de qual for, uma cerimônia fúnebre, mesmo um momento de estudos ou de visita a um terreiro, a um outro terreiro, devemos, por um ato de respeito e devoção, cobrir o nosso Ori. Cobrir o nosso Ori. Não deixe que ninguém toque no seu Ori. Apenas estão autorizados
a tocar em seu ori aqueles que cuidam verdadeiramente dele, ou seja, você e o seu pai ou a sua mãe no santo. Caso passe aí por uma sessão, né, em um terreiro, ou você vai tomar um passe, o que é muito saudável e o que é muito recomendado, eu mesmo vou tomar passe em outros terreiros, vá com o seu ori coberto, não permita que ninguém toque no seu ori. Cada ori é uma manifestação divina singular, moldadas pelas experiências e pelas escolhas de cada indivíduo ao longo das diversas e diversas encarnações. Quando falamos que estamos tendo assim uma intuição, estamos exatamente usando o ori. Ele fala conosco. É a nossa voz interior. Mas qual a diferença entre os nossos pensamentos cotidianos e nossa comunicação com o nosso ori, com o nosso eu interior? Olha só, uma orientação assim comum do dia a dia, como você falar habitualmente, que nós falamos sempre para os nossos filhos: olha, vai esfriar, leva a blusa, não esquece do guarda-chuva. Isso são pensamentos rotineiros, cotidianos, né? Mas quando nossa mente se conecta com o mundo espiritual por intermédio do nosso ori e nos vem a orientação: hoje não saia de sua casa sem o seu fio de contas. Não saia de sua casa sem sua proteção. Esta informação fica lá no fundo, batendo na sua cabeça, batendo no seu coração. É um sinal. É um sinal clássico que está havendo uma orientação espiritual do seu ori. Ele está se comunicando com você. Nosso ori, ele guia os nossos caminhos, as nossas decisões. Ele é a sabedoria. Ori é o destino. Ori é a individualidade. E por isso, cada pessoa tem o seu. E tem deveres, obrigações com o ori. O ori, ele é a força que propulsora, que nos conduz na nossa jornada. E não somente para a vida em si, mas também para a saúde, para a prosperidade, para o equilíbrio. Quando estamos assim, mantendo uma relação com o ori, estamos promovendo, de uma certa forma, um equilíbrio em todas as áreas de nossa vida. O ori é nossa proteção, nos auxilia na superação dos desafios. A nossa essência, a cabeça que tudo comanda, que tudo observa, que tudo analisa. Nosso pensamento provoca a ação. A ação provoca uma reação. Então, todos os frutos colhidos são a resposta de nossas ações, de nosso equilíbrio mental e emocional. Então, vamos mantê-lo equilibrado. Pessoas que têm bons pensamentos, boas ações, têm um bom ori. E este saudamos orirerê. E para aqueles que possuem pensamentos nefastos, ruins, inóspitos,
tem um mau ori. E diremos Olori Buruku, aquele que tem cabeça ruim. Olodumare, Zambi, Olofim, não importa a nomenclatura que possamos dar, mas que saibamos que é o Deus criador de todo o universo, o Ser Supremo, o nosso Deus maior. Ele nos deu a vida e a liberdade de buscar a perfeição espiritual, deixando conosco a sabedoria arbitral, a escolha, a qual somente poderá ser compreendida com um bom ori. Assim, se diz ori, cabeça, que saudação, oriki, a saudação à cabeça. Nada se faz sem um bom ori. Um bom ori é aquele que está sempre buscando uma evolução, está sempre à busca das melhorias, melhorando o seu caráter, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. E são inúmeras as importâncias de entender, de compreender o ori, a conexão espiritual. Conhecer e honrar o nosso ori fortalece a nossa conexão com o divino. O desenvolvimento espiritual vem à busca do conhecimento e do crescimento. Cultivar esta relação com o seu próprio ori promove este equilíbrio em todas as áreas, físicas e espirituais. Através do ori, podemos entender a nós mesmos, o nosso eu, o autoconhecimento. Ori é a nossa essência divina, nosso guia e protetor. Temos não só que conhecer, como honrar o nosso ori. E para isso, temos que fazer algumas ações, fazer delas hábitos, uma constância. Oferecer orações em agradecimento ao ori. Fazer oferendar mesmo, flores, velas, aquilo que alimenta a nossa fé. Cuidar da nossa saúde física e mental. Cultivar uma vida mais plena e significativa. Por ser individual, por ser único de cada pessoa, para o ori não existe uma classificação definida. Assim, do jeito que a gente classifica, muitas vezes, os orixás. Nós podemos explorar algumas formas relacionadas ao nosso ori. Quer ver só? Podemos falar no ori de linha. Mas o que é isso? Esta expressão, ori de linha, se dá para relacionar a linha do orixá que a pessoa possui. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que ela é muito voltada para as questões de afetividade, de beleza, de intuição. Certamente é uma pessoa que carrega em sua coroa mediúnica Mamãe Oxum Ora Iê.
Uma pessoa mais dinâmica, uma pessoa destemida, que enfrenta desafios, tem em sua coroa Mamãe Inhansã. Epa! Ou aquele que é provedor, caçador, desbravador, carrega em sua coroa Pai Oxóssi. Ok, acabou. A nação de origem também pode influenciar algumas características de Ori, que é chamado também de Ori de nação. Vamos ter como exemplo a nação Banto. A nação Banto pode ter uma conexão mais forte com a natureza e com os ancestrais. Aí é conhecido como Ori de nação. Assim como o nosso Ori passa por processos. E um deles é chamado processo de evolução. Uns evoluem mais, de forma mais rápida, outros de forma mais lenta, mas ninguém deixa de evoluir. Nossa vida não é estática, não é parada. Nosso Ori também não. O Ori está em constante mutação, em constante evolução. À medida que crescemos espiritualmente, nosso Ori também se transforma. Ele cresce, ele evolui conosco. Ah, meus irmãos, quantas atitudes, quantos pensamentos tivemos que hoje achamos que são inoportunos, infantis. Não repetiríamos nos dias atuais. E quando ainda vamos mudar, isso chamamos de amadurecimento, evolução. Estamos mudando sempre. Nosso Ori não é estático, ele se adapta às essências e aprendizados de cada uma das pessoas. E isso acontece de acordo com o seu amadurecimento. O amadurecimento pessoal, ele é único, assim como o Ori. Cada indivíduo tem uma conexão única com o seu Ori. Não existe receita. O nosso Ori é uma guia mestra que nos orienta. Orienta a nossa jornada espiritual. O Ori é um conceito profundo, complexo. É o mais importante. O mais importante é cultivar este amor, esta relação pessoal, esta relação íntima com o seu Ori. Buscar o autoconhecimento, a evolução espiritual. Não existe nenhuma fórmula mágica para manter esta relação com o seu Ori. A luz produzida por ele pode ser ofuscada se não houver cuidados. Afastamento do Ori, reclamações, invejas, fofocas, ingratidão, comodismo, afasta a luz do meu Ori. Existem inúmeros costumes negativos que se tornam rotineiros na nossa vida, nos afastando desta luz. Coisinhas assim, corriqueiras, rotineiras, muitas vezes bobas, imperceptíveis, como, quer ver? Reclamar do colega de trabalho, reclamar do motorista que buzinou aqui, na minha traseira para que eu avançasse, um palavrão que sai da minha boca, uma maledicência, só uma baforadinha inocente no narguilé, no vape, no smoke, num ju, numa caneta não pode. Pare.
Analise profundamente quais os hábitos e costumes que estão tirando a sua confiança. Quais os seus maiores defeitos em relação aos pensamentos negativos que estão fazendo com que você trave a iluminação do seu ori. Qual é o seu maior medo? Você tem ciência que o medo é o pior inimigo que podemos ter e ele nos afasta da luz do nosso ori? O medo é a certeza da derrota, a certeza da perda, e não fomos preparados para perder. Por mais que tentamos nos iludir, nos ludibriar, cada um sabe muito bem o que os afasta da direção da luz. Quando esses sentimentos chegar até você, meu irmão, pare tudo. Respire fundo, medite, mude o foco, faça uso de um banho de elevação e afaste-se dessas energias que contaminam o seu ori. Procure ajuda, procure o seu Pai no Santo, ele vai lhe orientar e certamente irá preparar um sumo de ervas que vai direcionando para a regeneração, o conhecido Amaci. Ou se a casa que você frequenta tem assim uma ligação mais forte, mais próxima com o candomblé, existem ritos específicos de cuidados ao ori, como por exemplo o bori. O bori, que é um trabalho específico para alimentar a cabeça da pessoa. Nesses momentos de desequilíbrio, né? Serve para o fortalecimento. Mas alimentar o ori, ou o bori, ele acontece de forma semelhante à qual fazemos as oferendas aos orixás, com rezas, velas, elementos, comidas. O orixá, ele não come, ele não precisa de elemento algum, nem de vela, mas nós precisamos. Nós precisamos desses elementos para nos conectar a eles, e não eles a nós. Ao alimentar o ori, estamos mantendo uma forte conexão com ele. Quando se oferece este alimento, ou estes alimentos, ou o amaci, o bori, né? Essa energia será retornada do plano astral para a nossa purificação. Todo este trabalho, todo este ritual é de linda e grande importância. Porém, ele precede a uma introspecção do médium para uma autoavaliação, para uma mudança fundamental. Sabe, meu irmão, não adianta nenhum ritual se não houver um interesse de reformular. Como vou manter o meu ori alinhado se a todo momento cometo deslizes? Em muitos casos, olha, sabemos dos males que esses deslizes vão provocar e mesmo assim os cometemos. Para equilibrar, para manter uma boa cabeça, temos que passar
por mudanças reais, mudanças mentais, mudanças comportamentais. Não adiantará de nada um médium que passou por um ritual de Bori manter o mesmo padrão mental negativo, manter as mesmas ações errôneas, ações limitadas na vida e não na mudança do padrão de viver e de pensar. Viver a negatividade, fazer uso de palavras que vão ao vento, palavras soltas, maldizer ao outro, são ações que baixam o padrão vibratório. E não há ritual que dê jeito. A espiritualidade nos ajuda sim, mas temos que contribuir. Acabou o meu trabalho, eu vou lá dar uma baforadinha no narguilé. Quem é que vai estar na minha companhia? Estou apagando o meu ori. Temos que agradecer sempre e reclamar menos, falar menos e executar mais, parar de apontar os erros alheios e se concentrar em arrumar os seus erros, eliminar de sua vida a inveja, as limitações das capacidades e confiar mais na sua força de atitude. Perdoe, meu irmão, perdoe sempre, mesmo que este perdão nós não compreendamos muito bem. Perdoar não é esquecer, não é passar uma borracha no que foi feito. Perdoar é entender que toda ação tem uma reação. E sabendo disso, se algo que lhe foi feito lhe magoou profundamente, lhe feriu o coração, lhe trouxe um vazio, preencha este espaço com atitudes que elevem o amor, que te enriqueça espiritualmente. Perdoe e se afaste dos espinhos e se aproxime das flores. Cada um responde pelo que fez. No mundo espiritual não existe milagres, existem ações e transformações. Mostre a você mesmo, mostre a espiritualidade, que sim, tu és capaz e que as oferendas daqui para frente serão mais de agradecimentos do que de pedidos. Uma cabeça que só pensa em pedir não aprende a doar. Sabe, o nosso mentor espiritual, aquele que nós chamamos carinhosamente de Pai Pedro, ele sempre nos diz: estaremos sempre de mãos estendidas para pedir ou para doar. Somos nós quem escolhemos o que fazer com esta mão estendida. Vamos aprender a cuidar do nosso ori? Bora lá? Bom, vamos lá. Para cuidar do ori, o que nós temos que fazer? Cuidar bem da cabeça. Lavar a minha cabeça com água limpa, cristalina. Ter bons momentos, ter bons pensamentos, ter boas palavras. Ter coragem e autoestima. Ter boas ideias. Aprender algo novo. Movimentar, mover o seu corpo físico. Ser generoso e ter
um bom caráter. Prepare o repouso do seu ori. Mas o que é isso? Mantenha o local aonde ele irá colocar a sua cabeça, assim, de forma higienizada, limpa, arrumadinha, em condições de restabelecer as boas energias. Imagine oferecer ao seu ori um ambiente assim, um travesseiro mesmo, sujo, fétido, amarrotado, todo babado. É isso que o seu ori merece? Caso a resposta seja afirmativa, que é isso que ele merece, temos que ter, assim, piedade de quem responde por isso. O ori vai refletir a sua vida, o seu eu. Você merece um travesseiro babado? Outro tópico é banhar a cabeça com água de coco verde e de coco maduro. Olha que legal! A água de coco verde, ela faz uma limpeza intensa. A função do coco maduro já é outra. É de estabelecer um padrão mais sereno, de maior equilíbrio e de maturidade. O coco maduro tem a propriedade de organizar o ori para ideias mais centralizadas, num padrão que, aliado ao seu poder de concentração, irá ampliar nas tomadas de decisões. O coco é um dos elementos usados que nos ajuda a fortificar, a tonificar. Mas você tem que fazer uma reforma íntima sobre as questões que está vivenciando neste momento. Eleve o seu pensamento. Quanto mais o seu padrão de pensamentos for positivos, se mantiver constante, o seu ori recondicionará toda a iluminação necessária para que você crie uma blindagem energética e espiritual, lhe trazendo uma consciência ampliada. O fortalecimento do seu ori depende de sua firmeza de pensamentos. Trate o seu ori com respeito, de forma séria, verdadeira, assim como a Umbanda, uma religião séria, para gente séria. Axé, meus irmãos, fiquem na paz de Oxalá. Nos encontramos no próximo podcast. Axé.